O livro de Atos dos Apóstolos, preste atenção aqui, não converse. Queridos irmãos, esse livro chamado Atos dos Apóstolos, alguns dizem que deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque enquanto Jesus prega nos evangelhos, pessoalmente, em carne e osso, a Bíblia diz que o Espírito Santo age através da igreja em Atos dos Apóstolos. John Stott diz, grande escritor do século XX, John Stott diz que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo a pregar, ele mandou o Espírito Santo para a igreja. O livro de Atos narra, na verdade, aquilo que o Espírito Santo fez através da igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja missionária. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que prega e que cresce, é uma igreja sadia, é uma igreja santa e é uma igreja que cresce em números. Preste atenção, ouça esta palavra. A Bíblia nos diz que os apóstolos começam a pregar em Atos 2. Em Atos 2, diz a Bíblia que em um só dia Pedro prega e aproximadamente 3.000 almas se convertem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está começando o crescimento da igreja na terra. Diz a Bíblia que a igreja continua crescendo, de maneira que em Jerusalém a igreja começa a se expandir. E o texto diz em Atos capítulo 3 que agora se levanta as autoridades religiosas de Jerusalém. O grupo dos saduceus e dos fariseus, eram duas seitas judaicas, e eles normalmente mandavam em todas as decisões religiosas em Jerusalém. Os sacerdotes e o sumo sacerdote pertencia a um desses dois ramos religiosos, aos fariseus ou ao grupo dos saduceus. Mas a Bíblia diz que nasce-se o cristianismo ali em Jerusalém. Em Jerusalém eles começam a pregar a Jesus Cristo, e diz que Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo, e que Jesus deixou uma mensagem, que esta mensagem transformaria todo o mundo. A Bíblia diz que os discípulos, a igreja cristã em Jerusalém começa a pregar e começa a crescer. Em Atos capítulo 3, então começa ali a operar grandes milagres, de maneira que um coxo de nascença, ele é curado. Ele tem anos e anos que vive uma vida de paralisia em suas pernas, e a Bíblia diz que ele é curado. Aquele milagre chama a atenção, pois aquele homem tinha aproximadamente 40 anos, e diz-nos a Bíblia, irmãos, que aquele homem era conhecido em todo Jerusalém, porque todos que iam no templo sabiam acerca daquele homem, porque aquele homem costumava pedir esmolas à beira, à porta do templo. O texto diz que Pedro e João vai ao templo, e ali Deus usa Pedro. Ele pede esmola e Pedro diz: nós não temos nem prata e nem ouro, mas aquilo que nós temos nós vamos te dar. Pedro pega pela mão dele e diz: levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo. Aquele milagre cria um espanto tão tremendo, tão grande, que a Bíblia diz que os saduceus, os fariseus agora cercam. A Bíblia diz que eles prendem a Pedro e a João. Pedro e João é preso. Diz-nos a Bíblia que os apóstolos ali começam a ser perseguidos. Mas quando eles são soltos, a Bíblia nos diz, queridos, que eles se reúnem em Atos capítulo 4. Mas eles não se reúnem para se esconder, eles não se reúnem porque estão com medo. Ao contrário, eles estão querendo mais coisas da parte de Deus. Eles estão querendo que Deus faça mais milagres. Eles estão querendo que Deus salve mais vidas. A igreja não está acanhada, a igreja está corajosa. A igreja quer ver mais glória e mais poder de Deus em Jerusalém. Em Atos capítulo 4, versículo 31, onde nós lemos, na verdade aqui faz parte de uma oração. Esta oração foi feita depois que os apóstolos são livres da prisão. Eles se reúnem no cenáculo e começam a orar. E eles pedem para que Deus estenda a sua mão poderosa, para que se faça milagres e para que o nome de Jesus Cristo seja apregoado e exaltado. A Bíblia diz que no versículo 31
assim: e tendo eles orado, o lugar foi abalado ou abalou-se. O lugar tremeu, como diz aí na sua Bíblia. O lugar foi sacudido porque o poder de Deus se manifestou aonde eles estavam. Aquele abalo foi nada menos, nada mais que Deus dizendo: eu vou fazer aquilo que vocês estão orando. É Deus confirmando aquilo que eles estavam pedindo. A Bíblia diz, irmãos, que o lugar é abalado, Deus se manifesta, eles são cheios do Espírito Santo e começa a pregar a palavra de Deus com ousadia. Aleluia! Nós estamos em um culto missionário. Nós estamos querendo que Deus faça coisas extraordinárias através da igreja. E a igreja é eu, é você, somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos o representante de Deus aqui na terra. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Nós somos a igreja. Todos nós sabemos, irmãos, que o sol tem luz própria. Jesus é o nosso sol da justiça. Mas a lua não tem luz própria. A lua brilha porque há o reflexo da luz do sol nela. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus é a nossa luz e nós brilhamos porque Ele brilha através de nós. Aleluia! Aquilo que o mundo vê da igreja é o reflexo da luz de Deus em nós. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a igreja foi chamada para ser a representante de Deus na terra. Em Êxodo capítulo 19, versículo 1 e 2, quando Moisés está com a nação de Israel no deserto, a Bíblia diz que Deus disse para Moisés: Moisés, Israel é a minha nação santa. Em outras palavras, Israel é a nação, é a minha nação que me representa. É através dela que as outras nações vê e ouve acerca da minha pessoa e a minha glória. Deixa eu dizer uma coisa: Pedro vem escrevendo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, e Pedro diz assim: vós sois a geração santa, a nação eleita, o povo adquirido de Deus, para proclamardes as suas virtudes. Aleluia! Israel não é mais o representante de Deus, nós somos o representante de Deus aqui na terra. É através de você, é através de nós que a glória de Deus se manifesta, que a palavra é liberada, que acontecem milagres, que vidas são salvas e vidas são libertas para a glória do nome dele. Quem acredita, dê um brado de glória para ele, porque nós somos o representante de Deus aqui na terra. Mas qual é o perfil da igreja missionária? Qual é o perfil? O primeiro perfil da igreja missionária, irmão, de uma igreja missionária é uma igreja que ora. Diga, uma igreja que ora. Não existe oração, não existe missão sem oração. A oração antecede a missão. Nenhum missionário, nenhum homem, nenhuma mulher de Deus ganha almas se não tiver uma vida de oração. Porque a oração nos prepara para a guerra. A oração nos dá graça. A oração nos dá inspiração. A oração nos capacita. A oração faz com que Deus nos dê aquilo que nós precisamos para ganhar almas. A Bíblia diz que tendo eles orado, esta igreja aqui orava. Esta igreja aqui estava de joelhos diante de Deus e estava com a boca pregando ao mundo. Esta igreja é uma igreja missionária, mas é uma igreja que ora, é uma igreja de oração, é uma igreja que clama, é uma igreja que está diante de Deus dobrada assim. Não existe um coração em chama sem um coração que ora. Aleluia! Todo homem, toda mulher ganha almas quando começa a orar. Se você está orando, Deus está alcançando a sua família. Se você está orando, Deus está alcançando o seu bairro. Se você está orando, Deus está alcançando a rua da sua casa. Se você está orando, Deus está alcançando a sua parentela. Se você está orando, Deus está alcançando o seu
poder, a oração nos dá ousadia, a oração nos dá autoridade, a oração nos faz com que milagres aconteçam. Uma igreja missionária é uma igreja que ora. A igreja que não ora é uma igreja que não consegue ganhar almas. Não tem crescimento em uma igreja que não ora. Porque a oração, irmãos, é o despertamento do Espírito Santo para ganhar almas, para ganhar almas, para ganhar almas. É quando você ora que o Espírito Santo diz: vai ganhar almas, vai ganhar almas, vai ganhar, prega. É quando você ora que Deus te capacita para ganhar o vizinho, ganhar o pessoal do bairro, ganhar o pessoal da rua, ganhar a família. Sem oração não há ação de Deus. O segundo perfil de uma igreja missionária é uma igreja cheia do Espírito Santo. Olha, irmãos, eu desconheço missionário vazio. Eu desconheço uma igreja missionária vazia de Deus. Para ser missionário tem que estar debaixo do poder de Deus, tem que ser movido pelo Espírito Santo. Paulo disse que ninguém diz que Cristo é Senhor a não ser pelo Espírito. É o Espírito Santo que move a igreja a ganhar almas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você está aqui esta noite porque foi o Espírito Santo que te deu graça para estar aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o seu filho se converteu porque foi o Espírito Santo que o convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Aleluia. Como disse o profeta Zacarias, no livro de Zacarias capítulo 4: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Paulo está pregando em Éfeso, e a Bíblia diz que ele encontra alguns discípulos que seguiam os ensinos de João Batista. E o apóstolo Paulo pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: nós nem ouvimos que há Espírito Santo. Em outras palavras, nós não sabemos o que é que tu estás falando, Paulo. Paulo disse: olha, João Batista pregou o batismo de arrependimento, dizendo que após ele vinha um que era mais poderoso do que ele, e ele vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Em outras palavras, Paulo está vendo discípulos vazios, pessoas que não conseguem causar impacto naquela época. E Paulo disse: se ajoelhe, vamos orar. Eles se ajoelharam ali, e a Bíblia nos diz, irmãos, que era aproximadamente 12, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem prazer em fazer a obra de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não consegue ficar parado sem fazer nada para Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, você quer falar de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, você quer ganhar almas para o reino de Deus. O que a igreja precisa é de um avivamento, é de um poder sobrenatural de Deus sobre ela. O que a igreja precisa é estar cheia do Espírito Santo. Oi, irmãos, a igreja já tem tudo que precisa. A igreja cristã brasileira tem canais de televisão. A igreja cristã brasileira já tem rádios. A igreja cristã brasileira já tem muitos seminários teológicos para capacitar pessoas. A igreja brasileira já tem muita coisa, a tecnologia, a recurso financeiro. Mas o que falta para a igreja brasileira é estar cheia do Espírito Santo. Aleluia. Diz-nos a história que David Brainer estava entre os índios canibais nos Estados Unidos, e diz-nos a história que ele orava e dizia: dai-me almas ou retira a minha alma. Ele ganhou tantos índios incontáveis. Diz-nos a história que ele morreu com 29 anos de idade de uma tuberculose. Enquanto ele estava colocando sangue pela boca, ele dizia: eu não vou sair daqui. Me
deixe morrer aqui, porque eu quero ganhar almas para o teu reino, ó Deus. Morreu com 29 anos de idade, mas é o homem que tem a melhor biografia missionária da história até hoje. John Wesley dizia sobre ele: quem quiser ser inspirado por Deus, leia depois da Bíblia a biografia de David Brainerd. Este homem, irmãos, que revolucionou todos os Estados Unidos com a sua biografia. Sabe por quê? Mesmo doente, tinha algo na vida dele que falava mais alto. O que era, pastor? Ele era cheio do Espírito Santo. Aleluia. Não confunda, irmão, ser cheio do Espírito Santo somente com falar em línguas estranhas. Não confunda ser cheio do Espírito Santo somente com profetizar dentro da igreja. Quem é cheio do Espírito Santo quer ganhar almas. Quem é cheio do Espírito Santo quer o crescimento da obra. Quem é cheio do Espírito Santo, ele ama as vidas. Quem é cheio do Espírito Santo, ele não consegue ver o pecador se perdendo, ele quer ver o pecador se salvando para a glória de Deus. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja missionária. Quem acredita, levante a mão e dá um brado de glória para Deus. Primeiro perfil de uma igreja missionária é uma igreja que ora. Segundo perfil, uma igreja cheia do Espírito Santo. Terceiro perfil de uma igreja missionária é uma igreja que prega diga, palavra. Palavra. O instrumento para se ganhar almas é a palavra. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo disse também em uma carta sua a Timóteo, ele diz: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Não há lugar específico, não há hora específica para se pregar a palavra. Você tem que pregar a palavra em todo o tempo, com todas as oportunidades que você estiver. Se você tem a oportunidade de pregar para o irmão, aliás, para o vizinho, pregue. Para o amigo de faculdade, pregue. No trabalho, pregue. Na rua, pregue. Aonde estiver, pregue. A ordem de Deus é: pregue a palavra.